Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para mais um dia de estudos, de reflexões na Palavra do Senhor, a fim de descobrir o que Deus espera de nós para esse dia. Porque andar no conhecimento da Palavra consiste em sabedoria e segurança para cada um de nós. Então, obrigado por sua companhia e obrigado também por sua interação conosco quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. E isso faz toda a diferença, viu? Porque a Palavra de Deus vai e ela não volta vazia. Obrigado por ser esse missionário e essa missionária de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós e se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso canal. Assim você nos abençoa também. Se no final você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Intercedendo pela graça. Meu amigo, minha amiga, olha, Deus reserva desafios tremendos para os seus filhos. Aqueles que aceitam viver sob o Evangelho, sendo influenciados pelo Evangelho, devem entender que Deus os chama para uma vida de abnegação e serviço. Deus nos chama para ser parecido com Jesus. E o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós deveríamos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Porque depois da humilhação vem a glorificação. Antes da coroação veio a cruz do Calvário para Jesus, para depois ele sentar à destra do trono da majestade. Humilhação, glorificação. Nós deveríamos estar dispostos a fazer isso. E a lição vai nos trazer o grande exemplo de Moisés. Moisés foi tido na Bíblia, lá em Números, como o homem mais manso da terra. E como ele alcançou essa mansidão? Pela sua submissão à vontade divina. E Deus o ensinou a ser manso pelas experiências negativas que ele enfrentou na vida. Quando você pede paciência para Deus, Deus não vai lhe dar paciência no estalar de dedos. Vai lhe transformar num passe de mágica em um homem ou uma mulher paciente. Ele vai te dar situações que lhe obriguem a exercer paciência. Moisés se tornou o homem mais manso pelas dificuldades e pelas experiências negativas que ele foi chamado a suportar. E diante disso, ele se tornou um homem manso porque ele se submeteu à vontade de Deus mesmo passando por situações negativas. Não voltou as costas contra Deus, não se revoltou, simplesmente aceitou e viveu aquilo que Deus esperava que ele vivesse. Aí no capítulo 32 de Êxodo traz a história do povo, eita povo de dura serviço, que se rebelou contra a vontade de Deus. Aquele povo ouviu a voz de Deus. Do cume da montanha, do Monte Sinai, Deus falou para eles os 10 mandamentos. Não farás, um deles, né? Não farás para ti mais de escultura de nenhuma semelhança que há em cima nos céus e nem embaixo da terra, e nem te encurvarás a elas, nem as adorarás. Bom, o que acontece é que Moisés subiu ao Monte Sinai para conversar com Deus e ficou lá 40 dias, 40 noites, e o povo não tinha notícia nenhuma. Pensando que Moisés havia morrido, eles praticamente obrigaram Arão. Arão cedeu, infelizmente, fraqueza na liderança de Arão. Pediram para que Arão lhe fizesse um bezerro de ouro. E Arão, então, fez o bezerro de ouro. E eles se inclinaram diante do bezerro de ouro e disseram: esse aqui é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Que tamanha ofensa! Que infidelidade aparente! Eles haviam dito: tudo que o Senhor nos pediu, faremos. E, no entanto, veio a primeira crise na vida deles e eles simplesmente deixaram o Senhor e fizeram conforme os ditames da sua consciência corrompida. Aí no capítulo 32, lá no monte, Deus falando com Moisés, avisa Moisés, no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O próprio Deus disse para Moisés, trouxe a notícia: olha, aquele povo se corrompeu. Moisés, infelizmente, desce depressa, porque você vai ver algo
que é totalmente negativo. Você não vai gostar da cena, mas você tem que ver. Você é o líder desse povo. Vai lá. Mas antes de Moisés descer, Deus então lhe diz, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. E aí, o que você acha dessa sugestão de Deus? Moisés, esse povo é de dura serviço. Esse povo é mau demais. Esse povo é infiel demais. Então, vou fazer o seguinte, deixa que a minha ira os consuma. Vou destruir esse povo. Mas não fique triste, porque de ti eu farei uma grande nação. Olha que coisa terrível, né? E aí as pessoas erroneamente e apressadamente concluem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa. Deus estava como mestre em uma sala de aula, ensinando lições preciosas para o seu servo Moisés e também, como consequência, para todos aqueles que ouviriam essa história. Moisés, então, se coloca como um intercessor diante de Deus em favor do povo. Se coloca entre Deus e o povo como intercessor. Veja aí o que ele diz no verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los no monte e para consumi-los da face da terra? Torna-te da tua ira, arrependa-se deste mal contra o teu povo. Ele começou dizendo, Senhor, não foi eu que os tirei do Egito. O povo não é meu. Ele começa dizendo aí, né? Porque acenda a ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito. Você há de se lembrar que quando Deus falou que o povo corrompeu, ele diz assim, ó, desce depressa, porque o teu povo que fizeste sair do Egito. E agora Moisés, não me lembro, Senhor, o povo é seu. Não foi eu que os tirei, foi o Senhor que os tirou. Mas por que o Senhor se ira contra o seu povo? Por que o Senhor intenta matá-los? Moisés aqui está apelando para Deus, para que ele possa pensar no que ele seria, a fama dele seria lá entre os egípcios e, consequentemente, em todo mundo. Os egípcios certamente falariam, Deus não tolerou esse povo, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Bom, essa não seria uma boa fama, né? Essa certamente não seria uma boa reputação para Deus. E alguém poderia pensar assim, poxa vida, aparentemente Moisés aqui é mais manso do que o próprio Deus. Aparentemente aqui Moisés é mais benevolente do que o próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo sendo ameaçado de ser interpretado erroneamente pelas pessoas, Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus está tratando com Moisés. Deus está tratando com Moisés. Deus está fazendo um teste para o seu servo. Afinal de contas, ele seria um tipo de Cristo. Como que ele iria reagir a este estímulo negativo? Quanta misericórdia, quanta bondade ele estaria disposto a demonstrar por aquele povo rebelde que não merecia a salvação, que não merecia o perdão. Será que ele estaria disposto a amar aquele povo até as últimas consequências? Deus fez o teste com Moisés e Moisés passou no teste. E diz aí o versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Meu amigo, essa experiência na vida de Moisés foi tremendamente importante para as demais experiências que ele haveria de enfrentar de maneira negativa, dramática, com o povo no deserto, a caminho de Canaã.
Você há de se lembrar que até a própria Miriam, irmã de Moisés, e Arão se levantaram contra Moisés. E o que ele iria fazer? O que ele iria fazer? Diz a Bíblia que quando Miriam levantou-se contra Moisés, Deus chamou Moisés, Arão e Miriam na frente do tabernáculo. Deus desceu com a nuvem sobre eles. Quando a nuvem levantou, Miriam estava leprosa. Diz a Bíblia que Moisés, mesmo sendo difamado pela sua irmã, mesmo enfrentando as críticas, as intrigas que ela causou, mesmo assim se colocou diante de Deus e ela intercedendo por ela, dizendo: Senhor, poupe a vida dela, cure-a, pediu pela cura e Deus atendeu a oração de Moisés. Isso aconteceu também no episódio de Coré e a rebelião que ele promoveu. Quando Deus disse que a ira de Deus se levantou contra esse grupo, que eles haveriam de ser consumidos, diz a Bíblia que Moisés se implorou a Deus pela vida de cada uma daquelas pessoas que havia se levantado contra ele, contra a sua liderança. Deus está tratando aqui com seu povo, com seu servo, para que ele de fato se torne um tipo perfeito, não diria perfeito, mas um bom exemplo do que o próprio Filho de Deus seria com a humanidade, quando ele, o Filho de Deus, se colocaria entre Deus e a humanidade e receberia o golpe da justiça contra o pecado, a fim de que eu e você pudéssemos sair ilesos em uma situação de perdão, de renovação e de transformação e de salvação. Entende? Ele passou no teste, enfrentou as dificuldades com resiliência, buscou o perdão de Deus, amou o povo e demonstrou graça e misericórdia por eles. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Essa pergunta serve para mim também. Como é que você trata as pessoas que não merecem graça e misericórdia? Como é que você trata as pessoas que não são amáveis? Será que Deus não está também nos dando um recado, meu amigo e minha amiga? Será que Deus também não está permitindo que os sofrimentos da vida e as dificuldades venham sobre nós para que nós aprendamos com o exemplo do próprio Cristo, que amou até o fim, mesmo aqueles que desejavam sua morte? Jesus diz, nós vamos ver isso na lição de amanhã, que nós deveríamos orar por nossos inimigos e amá-los. Será que Deus não está dando um recado para mim e para você? Afinal de contas, nós estamos vivendo em uma comunidade. E nessa comunidade nós enfrentamos desafios de relacionamento com os nossos irmãos da fé. Alguns são gentis, outros nem tanto. Alguns são honestos, outros são fofoqueiros, outros criam intrigas, desejam o nosso mal. Como que é que nós estamos portando diante dessas situações degradantes e negativas? Deus espera que eu e você aprendamos do exemplo de Moisés e do exemplo do próprio Cristo, que ao invés de retaliar os seus inimigos pagando na mesma moeda, preferiu clamar perdão e misericórdia por eles, a Deus. O dia que nós chegarmos a essa experiência, o dia que chegarmos a esse nível de espiritualidade, saiba que nós estaremos refletindo no nosso próprio caráter, o caráter de Deus, e estaremos bem seguros, porque quando Jesus voltar, certamente receberemos a salvação que Ele nos oferece. Afinal de contas, o próprio Jesus foi quem disse: se você nega perdão, perdão lhe será negado pelo Pai Celestial. Está lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 13 e 14. Que essa seja não a sua realidade, mas que a sua realidade seja a mesma de Moisés, a mesma de Cristo. Ore comigo nesse momento. Pai, nos ajude, Senhor, a enfrentar essa natureza que nos leva a retaliar os nossos inimigos, a odiar aqueles que nos perseguem, a buscar nos vingar daqueles que fizeram mal contra nós. Nos ajude, Senhor, a interceder por eles, a amá-los e a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a fim de que possamos parecer contigo, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estarei aqui ansiosamente esperando para continuarmos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia.